Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Vamos que vamos, episódio de número 198. Mais um grande episódio relacionado a você que está efetivamente buscando aumentar a produtividade, aumentar a performance no núcleo estudantil, nos estudos para concursos públicos. Se você está no Spotify, nesse momento, para um pouquinho, segue o podcast do professor Alan Vinícius, se ainda não fez, ativa as notificações e não esquece, deixa as 5 estrelas, assim você estará proporcionando que este podcast, que esse episódio, aliás, que o podcast do professor Alan Vinícius chegue a mais estudantes. Se você está no YouTube, já se inscreve no canal, curte esse episódio e ativa as notificações. Vamos que vamos, um episódio especialíssimo, baseado em uma frase estoica do Epíteto. Ontem foi do Sêneca, hoje é do Epíteto. Olha só, as pessoas ficam perturbadas não pelas coisas, mas pela imagem que formam delas. Isso é muito interessante, porque preste atenção. Para cada item que existe no mundo, para cada item que existe no nosso mundo, nós temos uma imagem mental deste item. Por exemplo, vamos fazer um exercício. Carro. Você imaginou um carro. Certamente, o carro que você imaginou não foi o mesmo carro que eu imaginei, não foi o mesmo carro que a outra pessoa, o outro estudante, ou as centenas de pessoas que estão ouvindo esse podcast pensaram. Um pensou em carro branco, outro pensou em carro azul, outro pensou em carro vermelho, outro pensou em carro preto. Um pensou na marca Chevrolet, outro pensou no Jeep, outro pensou na Mercedes, outro pensou na BMW, outro pensou no Volkswagen. Cada pessoa constrói uma imagem sobre determinada temática. O nosso cérebro, anote aí, ele é especialista em colocar etiquetas, em colocar tags. Só que essas tags, elas podem estar, de alguma maneira, maculadas, de alguma maneira, contaminadas é a palavra, com algo que não lhe fará progredir. Então, neste momento, quando a gente fala em aprovação, o que vem na sua mente? Um sentimento de peso ou um sentimento de alívio? Quando eu falo na palavra estudar, representa para você um momento de demonstração da sua capacidade ou um momento em que evidencia uma incapacidade? Como é que você enxerga ou qual é a imagem projetada na sua mente quando se traz um aspecto ligado ao campo estudantil? É fundamental você identificar quais imagens mentais representam os seus estudos. Então, essa é a primeira pergunta atrelada ao episódio de hoje. Quais imagens mentais representam os seus estudos? Qual é a linha de análise, qual é o recorte, qual é a imagem que aparece na sua cabeça quando eu me refiro aos estudos? E aí é que vem algo numa espécie sequencial, numa espécie de pot-pourri. Como assim? Quando eu te faço esta pergunta, surge algo cristalino, que é o seguinte:
naturalmente na sua jornada, você encontrará adversidades. As adversidades, elas vão existir sempre. Os problemas, eles vão existir sempre. O grande ponto, portanto, não é a perturbação pelo problema que acontece, mas sim pela imagem que você forma a partir deste problema que acontece. E é exatamente aí a segunda pergunta: como é que você tem lidado com as adversidades? As adversidades, quando elas aparecem para você, qual é o significado que você tem dado a elas? Qual é a formação, qual é a constituição que você tem evidenciado? Quando surge a adversidade, qual é a frase que você profere? Qual é a frase que você emana? Frase 1. Estou aqui preparado ou preparada para vencer a adversidade que surgir, para que eu consiga continuar em busca do meu objetivo. Essa é a possibilidade 1. Possibilidade 2, só acontece comigo. Todas as vezes que eu sento para estudar, eu não consigo caminhar, porque sempre surge um problema que não permite que eu progrida. Ou frases do tipo, só acontece comigo. Toda vez que eu tento algo, parece que fica uma situação me perturbando para que eu não possa continuar. Como é que você tem lidado com seus momentos adversos? Quais são as formações mentais, quais são as imagens que têm aparecido para você quando surge uma adversidade, que é uma espécie de muro que sobe na sua frente e não deixa você progredir, ou que é algo pequeno quando comparado à imensidão do seu sonho? Como é que isso tem aparecido na sua jornada? Como é que sua mente tem projetado esse aspecto? É sobre essa linha, é sobre esse lidar com as imagens que nós estamos falando. E aí a gente precisa enxergar o ponto de número 3. O que tem tirado o seu sono? Essa pergunta, ela precisa ser respondida por você. O que tem tirado o seu sono? Qual é o fator que hoje que você olha e que você diz assim, caramba, eu tenho uma intranquilidade muito acentuada em relação a esse aspecto. Se esse aspecto for resolvido, eu vou conseguir caminhar com muito mais tranquilidade. Para, neste momento, pega um papel e coloca para fora. Quais fatores têm impedido a sua paz? Porque se impede a sua paz, já está caro demais. Nada nem ninguém tem o direito ou pode ter esta prerrogativa, este poder de tirar a sua paz. Então, olha para a situação que está gerando esse aspecto adverso e resolve de uma vez por todas. Busca a solução de uma vez por todas. Só que lembra da frase que diz que na maior parte das vezes, aliás, o ser humano como um todo, ele sofre mais na imaginação do que na realidade. Se você tem sofrido mais na imaginação do que na realidade, está na hora de você modificar algo neste cenário para que você consiga dizer assim: caramba, preciso constituir algo diferente, preciso modificar esse cenário. Porque, de repente, as imagens que você está projetando são imagens extremamente desagradáveis e essas imagens talvez elas estejam roubando a sua energia. Porque quando você olha para aquele aspecto que você precisará fazer, você projeta uma imagem tão ruim
que você simplesmente já se sente cansado ou cansada só de imaginar o que acontece com algumas matérias. Às vezes você se sente extremamente cansado ou cansada só de imaginar de ter que estudar, por exemplo, uma matéria de exatas, se você é de humanas, ou se você tem uma dificuldade muito acentuada nessa área de exatas. Imagina, você perde a sua energia apenas em pensar sobre aquele item. Então, é sobre esses aspectos que são necessários que você efetue a análise de como você tem projetado as imagens relacionadas ao campo estudantil. Esse tipo de conteúdo não pode permanecer apenas com você. Então, neste momento, clica no botão de compartilhar e encaminha para aquela pessoa que você pensou. Ela não pode ficar sem ouvir este episódio. Encaminha para uma pessoa, pode ser um grupo professor, pode. Mas ao encaminhar, diz para essa pessoa porque que é importante. Lembrando que você também, que é meu mentorado, que é minha mentorada, escreve para mim no WhatsApp, professor, o que mais me impactou neste episódio foi este ponto. Chama atenção, diz para mim, é fundamental para que eu possa enxergar todo santo dia o seu pequeno progresso, a sua pequena vitória, porque a soma desses progressos, dessas pequenas vitórias, vai redundar em um avanço extraordinário até culminar na sua aprovação. Além disso, talvez você diga, professor, eu tenho um desejo enorme de alcançar a aprovação, mas eu não sei como fazer isso, eu não sei como me organizar, eu não sei quais são os passos que eu preciso dar, eu não sei quais são as estratégias que eu preciso adotar. Se esse for o seu caso, clica no botão clica no botão neste momento na descrição deste episódio que consta o meu WhatsApp. Manda mensagem lá no 719-9381-1035 e diz, professor, preciso de ajuda, preciso transformar os meus estudos. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 199. Até lá, valeu, grande abraço!